Glória a Deus. Até os irmãos entrar, vou fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Neste momento eu quero te agradecer, Senhor, pela tua presença na minha vida, pela tua graça, pelo teu poder, meu Pai. Meu Deus, tudo que for falado aqui na tua palavra, Senhor, que seja por benefício do reino, crescimento espiritual, entendimento bíblico, Senhor. Porque a tua palavra diz, meu Deus, que o povo do Senhor perece por falta de conhecimento. E neste momento, meu Pai, nós vamos buscar o conhecimento do Senhor. Então, meu Deus, eu sei que a Bíblia tem resposta para tudo. E eu quero pedir ao Senhor, meu Pai querido, ao Pai amado, que o Senhor venha revelar, meu Deus, a Sagrada Escritura ao nosso coração. Nos ensina, meu Deus, nos mostra. Meu Pai, abre a nossa mente para nós entender o propósito do Senhor, o propósito da tribulação, o propósito do arrebatamento e da vinda do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu entrego nas tuas mãos e eu peço que tudo que eu falar aqui, Espírito Santo, seja inspirado e direcionado pelo Senhor, que não saia nada de mim, mas que tudo venha proceder do Senhor e do teu reino, para a tua honra e a tua glória. Amém? Paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu estou gravando esse vídeo aqui, louvado seja Deus, a respeito de um estudo escatológico, né? É muito bom a gente aprender sobre a escatologia, né? É o primeiro vídeo que eu estou fazendo, né? Por isso eu coloquei parte 1, estudo bíblico escatológico, parte 1, e vai ter outras partes, né? Eu quero trazer aqui um pequeno resumo a respeito do arrebatamento, da grande tribulação e da vinda do Senhor Jesus. O porquê que vai acontecer a grande tribulação, o porquê acontece o arrebatamento, né? E quando é que é a vinda do Senhor Jesus. Então eu quero falar um pouco baseado nisso, um pequeno resumo essa parte, para quando eu entrar nos outros detalhes, né? Parte 2, parte 3, parte 4, a gente entender melhor. Então eu quero trazer um resumo geral, né, de todo o contexto, para depois a gente entrar, né, nos detalhes, né? Por que a igreja vai ser arrebatada, por que existe a grande tribulação. Aí nós vamos entrar em detalhe o que vai ter na grande tribulação, né? Como vai ser, o que vai ser daquelas pessoas que ficar na grande tribulação, o que acontece depois da grande tribulação, né? E como que vai ser a vinda do Senhor. Então eu vou entrar em detalhe, em partes, para explicar isso. Por quê? Porque o estudo escatológico é um estudo muito grande, é muito profundo. E eu não vou conseguir explicar tudo aqui dentro de 2 horas, 3 horas, 4 horas. É muitas partes, né? E quando a gente estuda Apocalipse, as profecias, vem muitas dúvidas, vem muitas perguntas acerca dos versículos bíblicos. E a gente tem que ter todo o contexto na mão para explicar e tirar todas as dúvidas, para nós não tirar da Bíblia. Para nós não entender do nosso jeito, mas não tirar aquilo que está escrito. Jesus falou em Apocalipse que aquele que tirar uma palavra, uma letra, um tio, ele vai tirar a parte do nome dele no livro da vida. Então é muito perigoso eu pegar alguma coisa da Bíblia aqui, distorcer, ensinar para você de forma equivocada. Então esse início desse vídeo aqui, que é essa parte 1, é só para mim trazer um pequeno resumo, para nós entendermos um pouco a respeito, né, dessa questão de escatologia. Primeiro, o que é escatologia? Escatologia bíblica. A escatologia é o estudo do final dos tempos, né? É o estudo do final dos tempos, que estuda a respeito da vinda do Senhor, que estuda sobre, né, a grande tribulação, as profecias bíblicas. Então o estudo escatológico, ele é fundamental na vida do cristão, né? Às vezes o cristão ele aprende um pouco e para ali. Só que Deus quer que nós aprofundamos. E hoje é muito pouco pregado e ensinado nas igrejas a respeito da escatologia bíblica. E isso é muito importante, né? Por exemplo, para mim entender Apocalipse, eu tenho que entender o significado da escatologia. Eu tenho que estudar a escatologia. Não tem como eu entender as profecias, entender o livro de Apocalipse sem eu ter o conhecimento sobre a escatologia, escatológico. Então, hoje, quando eu leio o livro de Apocalipse, eu já li várias vezes, né? E antes eu não entendia. Então eu já li o livro de Apocalipse várias vezes, estou estudando o livro de Apocalipse, e hoje eu já entendo o livro de Apocalipse, sobre o que Deus quer falar. E tem muita gente que não lê o livro de Apocalipse, fala, o livro de Apocalipse é um livro terrorista, é um livro ruim, dá medo. Por que dá medo? Porque as pessoas não entendem
o objetivo do livro de Apocalipse e não entende as revelações. Então, quando você lê com entendimento a Bíblia falando no seu coração, fica um livro gostoso, um livro prazeroso, você quer aprender mais, você quer descobrir mais e assim por diante. Então, o livro de Apocalipse é importante para nós entender. Quando Jesus estava mandando João escrever o livro de Apocalipse, Jesus falou para João: João, apressa em levar a palavra dessa profecia para todos os moradores na terra, não guarda para você. Então tinha uma grande importância João trazer os ensinamentos de Apocalipse para os dias de hoje. Então nós temos que aprender. Então que eu vou trazer um pequeno resumo a respeito dessas coisas e depois vou estar gravando outros vídeos. Você pode estar sempre me acompanhando aí no Facebook, né? Eu estou aqui com o celular da minha esposa, mas depois eu vou estar gravando o meu está descarregado. Mas você pode ir acompanhando, parte 2, parte 3, pode ir consultando na Bíblia, né? Em nome de Jesus, e você vai crescer no conhecimento. E é até bom também a gente aprender, porque nós estamos vivendo uns tempos em que aparecem muitas coisas. Aí vem a pergunta: será que já é a grande tribulação? Será que já é o fim dos tempos? Será que já é o fim do mundo? É tanta coisa acontecendo que as pessoas ficam cheias de dúvida. Uns têm dóida, falam: meu Deus, já é o final dos tempos, está acabando o mundo. Então, se nós entendermos o estudo escatológico, nós vamos ter discernimento para saber se o que está acontecendo agora, a Covid-19, as coisas que vem acontecendo, doenças incuráveis, se essas doenças, elas têm parte, se já é o final do tempo, ou se já é a grande tribulação, tá bom? Então, eu vou entrar nessas partes aqui. Primeiro, eu quero louvar a Deus pela vida de todos aí que está acompanhando. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. E vai compartilhando esse vídeo para nós alcançar o máximo de pessoas possível. O que eu vou explicar aqui, eu não vou sair da Bíblia. Eu vou explicar a Bíblia para você. E é muito importante você aprender. O ensinamento é fundamental, né? Em nome de Jesus. Então compartilhe com pessoas, convide pessoas para estar, louvado seja Deus, assistindo esse vídeo. Primeiro, eu quero ler um versículo para me começar aqui a falar a respeito, né, dessa questão de tribulação, para você entender o que é a tribulação, né? O porquê que vai ter a tribulação, né? Vai ter o arrebatamento, por que vai ter o arrebatamento, quando é que vai ser o arrebatamento, é depois da tribulação, é antes da tribulação, que hora que é o arrebatamento, para nós entendermos melhor. Eu vou ler aqui João capítulo 1 e a Bíblia vai falar o nosso coração. É João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim, ó: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha que coisa interessante. Olha, Jesus, quando ele veio nessa terra em carne, né? Ele se fez em forma humana. Jesus veio cumprir uma promessa de Deus para a nação de Israel, para o povo de Israel. Porque o povo de Israel era um povo escolhido por Deus. Era um povo privilegiado. Quando Deus escolheu Abraão para ser pai de uma nação, a Bíblia diz que através de Abraão, a descendência que ia sair de Abraão ali, aquela nação, os filhos de Abraão, ia ser pessoas, a nação que ia desfrutar da salvação de Deus. Que iria desfrutar das bênçãos de Deus. Bênçãos terrenas e também bênçãos eternas, que é a salvação. Então Deus tinha uma promessa de salvação. E quem que poderia salvar Israel do seu pecado? Somente uma pessoa, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está em João, né, no capítulo 2 em diante. Então a Bíblia diz que João, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus tinha uma promessa de enviar Jesus para a nação de Israel. Então quando Jesus ele veio em carne nessa terra, Jesus ele veio para os judeus. Ele não veio para outros povos. Ele veio especificadamente para os judeus. Por quê? Porque ele veio cumprir um propósito. Ele veio cumprir uma promessa. Que era o quê? Era a salvação de Deus, um perdão de Deus ali na nação de Israel. Só que a Bíblia diz que quando Jesus ele vem para os judeus, para a nação de Israel, o que Israel fez? Israel não conheceu Jesus. Israel não recebeu Jesus, não aceitou Jesus. Então é por isso que a Bíblia fala aqui em João capítulo 1, versículo 11, diz assim, ó:
veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quando a Bíblia fala que veio para o que era seu, e os seus não o receberam, está falando que Jesus, ele veio para o que era seu, que era os judeus, né? Ele se tinha esse privilégio de ter essa promessa de Deus enviar o Filho. Então ele veio para os judeus, só que aconteceu o quê? Os judeus não receberam. O judeu rejeitou Jesus. Eles não acreditou que Jesus era a promessa de Deus, que Jesus era o Messias, que Jesus era o enviado de Deus. Pelo contrário, o que os judeus fez, Israel fez? Rejeitou Jesus. Israel rejeita. Tem até outra passagem em Mateus capítulo 23, verso 37. Mais adiante, olha o que a Bíblia diz. Vou ler nas partes para você anotar. Mateus 23, 37. Olha como a Bíblia prova que os judeus rejeitou Jesus. Diz assim, ó. Jerusalém, Jerusalém. Eles não aceitavam a palavra de salvação de Deus. Então, quando Jesus vem para Israel, o que Israel faz? Israel rejeita a Jesus. Olha, gente, nossa, Deus querendo ter o compromisso com o povo, Deus querendo abençoar o povo, só que o povo rejeita. Olha o que Jesus está falando aqui, Jerusalém, Jerusalém, Mateus 23, 37. Eu quero que você marca para você estudar e conferir. Jerusalém, Jerusalém, eu falo aqui, mata os profetas. Olha o que Jesus está falando. Ele quis ajuntar o povo. Ele veio para salvar, mas o que o judeu fez? Rejeitou. E pelos judeus ter rejeitado Jesus, a ira de Deus vai ser derramada sobre Israel. A ira de Deus vai ser derramada sobre os judeus. Por que vai acontecer essa questão de 7 anos de tribulação? Por que vai acontecer isso? Porque Israel rejeitou a Deus. Então a grande tribulação vai ser a ira de Deus que vai ser derramada sobre os judeus. Porque eles rejeitou o Messias. Até nos dias de hoje, Israel, lá os judeus, eles oram para o Messias vir. A oração deles não é como a nossa, agradecendo a Deus por Jesus ter morrido na cruz. Não. Eles acreditam que Jesus ainda vai vir e vai morrer na cruz. Só que a gente sabe pela Bíblia, pela revelação do Espírito Santo, que Jesus já veio, já morreu na cruz, perdoou os nossos pecados e prometeu que ia voltar para nos levar para a eternidade. Né? Prometeu que iria arrebatar a igreja, aqueles que creu. Prometeu que ia vir para estabelecer o seu reino. Né? Então, Jesus, ele já veio, ele já foi crucificado. Todo mundo sabe disso, os católicos sabem disso, os evangélicos sabem disso. Todo mundo crê que Jesus foi crucificado ali na cruz. Todo mundo tem esse conhecimento. Só que os judeus não. Os judeus não acreditam que Jesus já veio. Os judeus acreditam que ele ainda vai vir. E a oração deles, eles ficam lá no muro da lamentação, orando, Messias vem, Messias vem, Messias vem. Eles ficam orando para Deus enviar o Messias, para Deus enviar Jesus. Por quê? Porque o Jesus que veio, eles rejeitou. Então, para eles, esse Jesus que nós cremos, que morreu na cruz e foi crucificado, esse Jesus, ele não veio, é um falso profeta para eles. Então, eles esperam outro Messias. Eles oram para o outro Jesus ele vir. Eles não acreditam. Então, eles rejeitaram Jesus. Eles rejeitaram o Filho de Deus. E por eles ter rejeitado, a Bíblia diz lá em João, capítulo 1, versículo 36, se eu não me engano, a Bíblia diz que aquele que, capítulo 3, versículo 36, a Bíblia diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, a ira de Deus sobre ele permanece. Quer ver? Eu vou ler para você entender. Vai anotando aí, gente. Estou lendo os versículos. João capítulo 3, versículo 36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então a Bíblia falou o que aqui? Que aquele que crê no Filho, que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, esse tem a vida eterna. Aquele que crê no sacrifício vivo dele na cruz, essa pessoa tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, não vai ver a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então a ira de Deus permaneceu sobre quem? Sobre os judeus. Então por isso que vai vir 7 anos de tribulação. Sabe? Vai vir 7 anos de tribulação sobre essa terra. Para quê? Para Deus julgar os judeus que rejeitou a eles. Deixa eu sair do sol aqui.
A ira de Deus vai ser derramada sobre os judeus, vai ser o juízo de Deus nessa terra, porque os judeus rejeitou. E é claro também que vai sofrer essa ira de Deus as pessoas também daqui que não aceitou Jesus. Por exemplo, a Bíblia fala de 3 pessoas, fala do judeu, fala do gentio, que é aquele que não crê em Jesus, e fala da igreja, né? Então assim, quando a ira de Deus for derramada sobre a terra, as pessoas que não aceitou Jesus, não entregou a vida para Jesus, essas pessoas também vai ficar e vai sofrer essa ira de Deus. E essa ira de Deus, nossa, gente, vai ser algo terrível. Jesus, ele falou no livro de Mateus 24, que quando essa tribulação vir, a Bíblia diz que nunca aconteceu no mundo inteiro. Olha para você ver. Jesus disse, vai ser 7 anos, vai ser 7 anos de tribulação. E a Bíblia diz que essa tribulação vai acontecer, nunca aconteceu no mundo inteiro. Então, se nunca aconteceu no mundo inteiro, a gente anula o dilúvio, na época de Noé, que veio aquelas águas, matou todo mundo, destruiu tudo. Vai ser pior do que aquelas águas que destruiu todo mundo. Olha que situação, olha que negócio feio, irmão. Vai ser pior do que Deus derramando fogo em Sodoma e Gomorra, matou todo mundo, a cidade, queimou com fogo e enxofre. Vai ser pior do que tudo. Então nunca aconteceu, porque vai ser a ira de Deus que vai ser derramada sobre a terra. Porque as pessoas rejeitou o Filho de Deus. Rejeitou Jesus Cristo. Então aqui nós já estamos entendendo o propósito da grande tribulação. A grande tribulação vai ser a ira do Cordeiro, como está escrito em Apocalipse. A Bíblia diz que a ira do Cordeiro vai ser derramada. E em Apocalipse capítulo 6, a Bíblia fala aí da abertura do selo. E se você ler na sua casa, não vou falar por detalhe agora, depois vou gravar outros vídeos explicando. Mas se você ler Apocalipse do versículo 1 todo em diante, capítulo 6, você vai ver que cada selo que é aberto, cada trombeta que é tocada, a Bíblia diz que vai ser uma praga que Deus vai enviar sobre essa terra. Vai ser algo terrível. Fala de enfermidades, né, que pessoas vão pegar enfermidades sem cura, não vai ter cura para medicina, muitas pessoas vão morrer de enfermidade, fala que muitas pessoas vão morrer de fome, vai ter uma crise nessa terra, vai ter grande fome nessa terra. A Bíblia fala que pessoas vão trabalhar o dia todo para ter dinheiro de comprar só um prato de comida. Imagina, gente, que tribulação, que sofrimento, a pessoa vai trabalhar o dia inteiro para comprar só um prato de comida. Então vai ser algo horrível, vai ser algo terrível acontecer. Mas tem outro selo que é aberto. A Bíblia diz que pessoas vão levar picadas de demônios, em forma de escorpião, como de escorpião, o efeito vai ser como de escorpião. Elas vão pedir a morte vai fugir delas. Então vai ser algo terrível, vai ser algo horroroso, algo muito ridículo. Jesus disse que nunca aconteceu nessa terra uma tribulação igual vai acontecer. Vai ser a ira do Cordeiro que vai ser derramada na terra, vai ser derramada sobre os judeus e sobre os gentios, sobre aqueles crentes também que não tem vida com Deus, que não está, né, que não está crendo, não está vivendo em santidade, que vai ficar. Só que a questão é o seguinte, aí vem o medo, né? Nossa, pastor, você está doido, então o que nós estamos vivendo agora já é o fim dos tempos, pastor, pelo que o senhor falou, doença que não tem cura, né, esses sinais, muita coisa que vai acontecer, pastor. Então nós estamos perdidos, já estamos no final do tempo? Ainda não, meu irmão. Ainda não. Por quê? Essas coisas só vai acontecer, a Bíblia fala, depois que o homem da iniquidade se manifestar. O homem ínico, que é quem? Que é o anticristo, né? Como lá em Apocalipse, a Bíblia fala que quando o anticristo vier, ele vai vir montado num cavalo branco, na sua mão ele tem um arco, mas não tem a flecha. Então fala que ele vem num cavalo branco. Esse é quem? Esse é o anticristo. Então o anticristo ele vem, né? Como os judeus estão orando para o Messias, eles vão pensar que é o Messias. E eles vão fazer uma aliança com esse anticristo. E quando fazer uma aliança com o anticristo, a partir desse momento é que vai acontecer essa grande tribulação. Lá em Daniel que fala desses 7 anos. Não está em Mateus, não está nos evangelhos. Está nas profecias de Daniel que fala de 7 semanas. Né? Então ali está falando de 7 anos de grande tribulação. Então o anticristo vai vir, vai fazer um acordo de paz, uma falsa paz vai trazer para os judeus, para que eles façam uma aliança. E a Bíblia diz que de repente vai vir repetindo a destruição. Né? As pessoas vão ter aquela falsa paz, vai prosperar, aquela tranquilidade na terra, e de repente começa a vir desgraça, começa a vir enfermidade, muitas coisas, fome, vai vir e começa a tribulação. Só que
a igreja, aqueles que estão em Cristo, eu estou falando aqui agora, até agora eu falei daqueles que rejeitou Jesus. Até agora eu falei daqueles que não aceitou o Filho de Deus, que é os judeus e os gentios, que é aquelas pessoas que não crê, que não quer entregar a vida para Deus. Mas aqueles que crerem, aqueles que entregam a vida para Jesus, como está escrito aqui em João 3,36, que tem a vida eterna, essas pessoas vão ser poupadas da ira de Deus. A igreja não vai estar aqui. Então, antes de acontecer tudo isso, essa grande tribulação, antes do anticristo manifestar, a igreja de Deus, a noiva de Jesus, ela vai ser arrebatada nos ares. Vai ter o arrebatamento. Então, primeiro tem o arrebatamento. Depois que acontece o arrebatamento da igreja, aí o anticristo vai manifestar. E depois que o anticristo manifestar, aí a partir daquele momento começa a vir as desgraças que ele vai causar na vida daquelas pessoas que aceitou a marca da besta e que rejeitou Jesus. Então, primeiro, hoje, o que é que nós estamos esperando, nós cristãos? Nós estamos esperando uma promessa que é o arrebatamento da igreja. Onde está escrito sobre isso? Lá em 1 Tessalonicenses fala, deixa eu abrir aqui para você ver. 1 Tessalonicenses, louvado seja Deus, capítulo 4, versículo de número 15 e 16. Olha o que a palavra diz. Diz assim, ó. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí diz assim, depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados. Olha que coisa maravilhosa. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Nas nuvens, presta atenção. E a encontrar com o Senhor nos ares, nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, o que Paulo está falando aqui em 1 Tessalonicenses 4,15 em diante? Ele está falando do arrebatamento. Né? Ele está falando do arrebatamento. Primeiro, antes da vinda do Senhor, vai ter o arrebatamento da igreja. Né? Então, Deus vai arrebatar a sua igreja. Então, o que é o arrebatamento? O arrebatamento da igreja, Jesus não vai vir nessa terra. A Bíblia diz que ele vai vir nas nuvens. E a Bíblia diz que a igreja vai encontrar com ele nas nuvens, nos ares. A palavra diz que vai encontrar nos ares, vai encontrar nas nuvens. Então Jesus não vai vir nessa terra, ele não vai pisar nessa terra no arrebatamento. Na vinda do Senhor, sim. A Bíblia diz que ele vai pisar o pé sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai se derreter, mas no arrebatamento não. O arrebatamento, Jesus vem sobre as nuvens, ele toca a trombeta, a Bíblia fala que não é trombeta de anjo, a Bíblia diz que é trombeta de Deus. Jesus vai trocar a trombeta e ao soar dessa trombeta, a igreja vai se encontrar com Jesus. O apóstolo Paulo também falou sobre isso em 1 Coríntios 15, 51. Vamos lá, abre a sua Bíblia aí. 1 Coríntios 15, 51. Olha o que Paulo falou, olha o mistério. Paulo falou assim, ó. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha o que Paulo falou. Até Paulo acreditava que ele ia ser arrebatado. Paulo não acreditava que ia passar por essa grande tribulação. Paulo não acreditava que ia enfrentar a ira de Deus. Todos nós dormiremos. Quer dizer, dormir, ele está falando de morrer. Ele acreditava que até ele mesmo tinha a possibilidade dele nem morrer, mas dele ser arrebatado. Porque tem pessoas que já estão dormindo em Cristo. Aquelas pessoas que morreram, né, em Cristo, que aceitou Jesus, que já morreram, essas pessoas estão dormindo em Cristo. Elas já são salvas. Então elas vão ser transformadas no dia do arrebatamento. Mas tem pessoas que não vai dormir em Cristo. Tem pessoas que vai ser transformadas. Louvado seja Deus. Voltou. A internet tinha saído aqui, gente. Me perdoa. Então, a igreja será arrebatada nos ares. Louvado seja Deus. A internet fugiu aqui. Então a igreja vai ser
arrebatada. Então, antes de acontecer a grande tribulação, a igreja não vai sofrer, gente, a ira de Deus. Então você que é cristão, você que é cristão, você não precisa ficar com medo. Ah, meu Deus, será que já é o anticristo? Será que já é os final dos tempos? Essas doenças, essas... Não, isso não é ainda, meu irmão. Ainda não é. As coisas que vão acontecer na grande tribulação é totalmente terríveis. Hoje, o que nós estamos sofrendo não é a ira de Deus. Nós estamos sofrendo a perseguição. Né? O que é perseguição? É diferente. Aí tem gente que questiona. Tem gente que fala assim, ah, pastor, mas a igreja vai passar a grande tribulação, ué. Assim como Daniel passou, como Sadraque, Mesaque e Abednego passou, né? Como todo mundo passou, vai passar, não tem como não. Você acha que Deus vai livrar nós? Irmão, a palavra diz. Eu vou ler para você aqui, ó, Apocalipse 3:10. Olha o que a palavra diz. Apocalipse 3:10. A Bíblia diz assim, ó. Como guardaste, presta atenção, Apocalipse 3:10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo, para tentar os que habitam na terra. O que Deus está falando? Jesus está falando assim, ó, como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação que vai vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então a Bíblia não está dizendo que ele vai guardar nós na hora. Está escrito que ele vai guardar da hora. Não é na hora. Na hora é se nós estivéssemos dentro, passando. Mas a Bíblia diz que ele vai guardar nós da hora da tribulação. Então aqueles que têm a marca do sangue de Jesus, que têm o selo do Espírito Santo, essas pessoas vão ser arrebatadas aos céus. Depois do arrebatamento, aí vem o anticristo. Depois que o anticristo vem, faz uma aliança com o povo. O anticristo reina, vai ser um homem que vai governar sobre o mundo, né? Vai ter o seu governo, vai colocar a marca da besta, não é um chip, a Apocalipse não fala de chip, fala da marca da besta que é 666, chip é coisa do ser humano, põe na cabeça. Essa marca a Bíblia não especifica como vai ser, mas vai ser o número 666, vai colocar a marca na mão ou na testa, e ali ele vai governar, pessoas vão fazer aliança, e ali sim. Mas mesmo assim, durante a tribulação, vai ter pessoas que vai ser salvo, vai ter pessoas que não vai aceitar a marca da besta, não vai fazer uma aliança com o anticristo, vai se arrepender de seus pecados, vai aceitar Jesus e vai ser salvo. Muitos vão morrer na grande tribulação acreditando em Jesus e vai ser salvo. Outros vão ser salvos na vinda de Cristo. Então, primeiro arrebatamento da igreja, depois o anticristo vem 7 anos de tribulação, depois dos 7 anos de tribulação, a Bíblia diz que vem a vinda do Senhor. Jesus vem, aí sim é a vinda de Jesus. Aí vem a vinda de Jesus, Apocalipse 19, a Bíblia diz que Jesus vem montado no seu cavalo branco, na costa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, olha a diferença do anticristo. Escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e na sua boca sai uma aguda espada dos gumes, seu cabelo é branco como a neve, os olhos como chama de fogo, e a Bíblia diz que, louvado seja Deus, que ele vem com um exército, e esse exército é a igreja. Então Jesus vai vir, ó, Jesus vem com a igreja, vem nessa terra. A Bíblia diz que quando Jesus vem, ele salva aqueles que não aceitou a marca da besta, que resistiu, e aqueles outros vão ser condenados. E a Bíblia fala em Apocalipse 20 que Satanás vai ser preso durante 1000 anos. Ele vai ser preso, não julgado, não condenado ainda, vai ser preso durante 1000 anos. Aí Jesus vai estabelecer o reino milenar nessa terra. Vamos reinar com Cristo nessa terra. E a Bíblia diz que depois, passados 1000 anos que Jesus estabeleceu o reino milenar, está em Apocalipse 20, a Bíblia diz que Satanás será solto. E quando Satanás será solto, ele vai tentar enganar a nação. Vai levantar um grupo de pessoas contra os cristãos e contra Jesus. Só que a Bíblia diz que Jesus vai destruir ele, cai fogo do céu e destrói ele para sempre. Aí ele é condenado. A Bíblia diz que aí é lançado o inferno, né? E a morte é lançada no lago de fogo. E o demônio, ali o falso profeta, ali a besta e o anticristo. Vai ser tu e Satanás, vai ser tudo lançado, né? E junto aquelas pessoas que não aceitam Jesus, vai ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Mas antes eu quero que você entenda. Primeiro vai ter o arrebatamento. Então não se assuste, não se assombre. Mas tem pastor que fala, não, pastor, você está errado. Misericórdia, o sol está me pegando aqui.
Tem pastor que fala, não, pastor, você está errado. Como é que a igreja não vai passar a grande tribulação se os profetas Deus não livrou? Mas, irmão, nós temos que ter discernimento bíblico para entender que tudo que os profetas passou e nós estamos passando hoje não é a ira de Deus. Não é a grande tribulação. Aquilo lá era perseguição. Então perseguição é normal. Jesus falou que nesse mundo nós vamos passar por aflições. Está escrito no livro de Mateus, nesse mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci. Então a perseguição contra a igreja é normal. Tem crente que morre, pessoas matam porque não é pregar o evangelho. Então a perseguição contra os cristãos é normal. Só que a grande tribulação não é perseguição. Ali vai ser a ira do Cordeiro, está em Apocalipse. A ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Ali vai ser o próprio Deus. Hoje quem te persegue é Satanás. Hoje a gente enfrenta tudo isso por causa da consequência do pecado. O diabo está perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos. Mas na grande tribulação aí vai ser diferente. Aí vai ser o próprio Deus usando o diabo, minha filha. O próprio Deus usando Satanás para colocar terror nessa terra. Porque vai ser a ira de Deus, vai ser o castigo de Deus sobre os ímpios, né, sobre os gentios e sobre os judeus. Mas antes você pode ficar tranquilo. Eu tenho absoluta certeza, né? Tem contexto bíblico, a Bíblia fala que a igreja não vai passar a grande tribulação. Então você pode ficar tranquilo, pode ficar firme, você que aceitou Jesus. Hoje nós estamos esperando como o apóstolo Paulo esperava. Naquela época ele esperava, ele falava, nem todos nós dormiremos, mas no abrir e piscar de olhos, todos nós seremos transformados ao soar da última trombeta. Olha o que Paulo falava em 1 Coríntios 15, 51. Ele acreditava naquela época que ele seria arrebatado, que ele ia ser arrebatado, que ele não ia nem morrer. Então se Paulo acreditava naquela época que ele ia ser arrebatado, que nem ia morrer, então por que eu vou acreditar que eu vou passar pela grande tribulação? Por que eu vou acreditar que eu vou ver o anticristo? Será que você aceitou Jesus, está se santificando, se purificando para ver o anticristo? Não, irmão. Você está se santificando, se purificando, abandonando a vontade da carne, renunciando o mundo, para você encontrar com Jesus nos ares. Você encontrar com o Senhor no arrebatamento. Agora uma coisa eu quero te alertar. O arrebatamento está mais próximo do que podemos imaginar. O arrebatamento está muito perto. Está muito próximo à vinda do Senhor Jesus. Muito próximo mesmo. Tá bom? Então fique aí com esse pequeno ensinamento. É só um resumo, parte 1. E nós vamos aí, né? Depois eu vou estar gravando outros vídeos em outras partes explicando mais o que acontece na grande tribulação, né? O que acontece no final dos tempos. Tá bom? Explicar como vai ser o arrebatamento. Eu vou estar explicando aqui. Eu só trouxe um pequeno resumo contextual para nós entendermos melhor. E depois nós vamos mergulhar em cada parte, detalhes desses contextos, que é muito grande, né? Eu não daria conta de explicar tudo isso aqui nesse vídeo. Olha que eu tentei ainda resumir tudo e eu sei que ficou meio embaraçado, né? Pode causar uma confusão na sua mente. Mas qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp aí, né? A gente vai tirar a dúvida pela Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo, tá bom? Em nome de Jesus. Então talvez fale assim, pastor, mas o senhor explicou que agora nós esperamos o arrebatamento, vai ter o arrebatamento. Depois do arrebatamento vem o anticristo, grande tribulação. Depois da grande tribulação vem a vinda do Senhor, a vinda de Jesus, que a Bíblia diz que todo olho verá. A vinda de Jesus é diferente do arrebatamento. Arrebatamento é iminente. Arrebatamento só vai perceber a igreja, aqueles que estão em Cristo. Aqueles que não estão não vão saber. E a vinda do Senhor, a Bíblia diz em Mateus 24, que todo olho verá. Assim como o relâmpago sai do oriente e vai para o ocidente, assim aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. A Bíblia diz. Aí todo olho verá, e todo mundo vai se lamentar, vai se arrepender, já é tarde. Mas o arrebatamento não. O arrebatamento é uma surpresa. É um evento escondido, camuflado. Nem os profetas do Antigo Testamento tinham revelação do arrebatamento. Quem veio falar sobre arrebatamento foi Jesus. Foi Jesus, falou para os discípulos em João 14, 12, onde ele falou versículo 1 e 2. Ele falou assim: não turbe o vosso coração, credes em Deus, mas crede também em mim. Na casa meu Pai é muita morada, se não fosse eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, vou voltar outra vez, vou levar para vocês, para mim mesmo. Ali ele fala do arrebatamento, e a gente vai ver o apóstolo Paulo, né, que teve essa revelação do Senhor Jesus, que ele fala em 1 Coríntios 15, 51, né, ele fala nas cartas Tessalonicenses, e ele fala também ali, Pedro, acho que também falou a respeito do arrebatamento. Então poucas pessoas entenderam, teve essa revelação. Então o arrebatamento é meio que oculto.
Então o arrebatamento é como se fosse um livramento que Deus vai dar para sua noiva, vai dar para sua igreja. Então Deus não quer ver a sua noiva sofrendo a ira dele. Não. Deus já perdoou a sua noiva, já deu oportunidade para a sua noiva ser salva. Então aqueles que estão em Cristo, estão na presença, estão vivendo a vida de santidade, essas pessoas vão se arrebatar. Aí depois do arrebatamento vem a grande tribulação. E no final da grande tribulação vem a vinda de Jesus com a igreja, Apocalipse 19. A Bíblia diz que ele vem, prende Satanás durante 1000 anos. Ele fica preso, Apocalipse 20 fala que ele fica preso 1000 anos. Passados, aí durante 1000 anos nós vamos reinar com Cristo, reinar nessa terra. Tudo vai se evoluir, tecnologia, tudo. Ninguém vai ser melhor do que ninguém. E a Bíblia diz que depois de completar 1000 anos, Satanás será solto e vai querer enganar a nação. Vai se levantar contra nós, vai se levantar contra Jesus. Só que a Bíblia diz que cai fogo do céu em guerra bem sem graça. Cai fogo do céu rapidinho e detona Satanás. E ali vem o juiz de Deus, o julgamento. Que a Bíblia diz que vai ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre, o inferno e os seus mortos. E a Bíblia diz que Satanás, o falso profeta e a besta vai ser lançada dentro do lago de fogo e enxofre. Ali sim haverá pranto e ranger de dentro para sempre. E depois que acontecer isso, pastor, que Satanás for julgado, o que acontece? Que ele for condenado. Aí a Bíblia diz que Deus vai destruir a terra e vai ser criado um novo céu e uma nova terra, onde nós vamos viver eternamente. Vai ser criado um novo céu e uma nova terra. E aí tem o final de tudo. Então nós ainda não estamos vivendo a grande tribulação. Ainda não estamos vivendo o fim dos tempos, não. Porque o anticristo ainda não manifestou. O anticristo é um homem que vai governar. E por que ele não manifestou? Porque a igreja ainda está na terra. Se o anticristo manifestar agora, nós temos autoridade em nome de Jesus para expulsar ele de alguém. Mas quando a igreja for tirada, ele vai ter total domínio para reinar e governar sobre a humanidade, sobre as pessoas. Vai ser um sistema, eu creio que vai ser um sistema político, né? Porque ele vai reinar em todo mundo. Então não estamos ainda, meus irmãos. Tudo que está acontecendo hoje é consequência de pecado normal, falta de arrependimento do povo, ausência de Deus na vida do povo. Tudo está acontecendo hoje, é isso aí. Aí se o povo fazer o que está escrito em 2 Crônicas 14:7, se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar, orar, né, e arrepender dos seus pecados, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, e perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Se o povo se arrepender e buscar a Deus, ainda dá tempo de Deus curar as pessoas, né? De Deus libertar pessoas, salvar pessoas. Mas se o povo não arrepender, vai continuar morrendo gente, vai continuar corona matando, vai continuar muita coisa. Mas nós estamos caminhando ao final dos tempos, tá bom? Nós estamos caminhando, não é final dos tempos ainda. Não é. Nós estamos caminhando para o final dos tempos. Então a igreja ainda vai ser arrebatada para depois começar os sinais da grande tribulação, que é dos fins dos tempos. Mas, durante nós estamos vivendo esse tempo, não é para você cruzar os braços, não. É para nós arrepender, buscar Jesus e ser arrebatado nos ares. Porque Ele não quer que você perca esse evento, né? Ele quer te arrebatar, Ele quer que você suba com Jesus nos ares, tá bom? Olha, Deus abençoe a sua vida. Que você venha compartilhar esse vídeo, esse ensinamento escatológico, tá bom? E que você venha estudar mais, marca os versículos que eu falei, confira na Bíblia, aprofunde, vamos estudar. Eu sei que quando a gente aprofunda nesses estudos, vem muitas dúvidas, como veio comigo também. O dia que eu li Apocalipse, comecei a entender, meu Deus do céu. Mas minha cabeça chegou, eu fiquei 3 dias com cabeça doendo, sem entender as coisas. Então vem muita dúvida. É como eu disse, eu expliquei, foi um resumo, entendeu? Então pra gente ver tudo certinho, temos que entrar em partes. Mas depois eu vou estar gravando várias partes explicando, mas vai acompanhando aí esse estudo escatológico para a glória de Deus, tá bom? Que nem 7 anos de tribulação, talvez você vai falar, não, onde que fala sobre isso, pastor? A Bíblia não fala especificadamente em Mateus 24. A Bíblia fala em Daniel, na profecia de Daniel, foi o profeta que mais profetizou sobre a vinda do Senhor, sobre a grande tribulação. Lá fala de 70 semanas, né? Que a gente for olhar ali o ano sabático, uma semana é 7 anos. Então, enfim, é mais estudos profundos. Eu não dou tempo de falar aqui, mas isso é um pequeno resumo para você estudar, tá bom? Mas fica por dentro aí, sempre vou estar gravando, em nome de Jesus. Depois eu vou trazer uma parte, o porquê que a igreja não vai passar a grande tribulação, tá bom? Porque tem gente que crê que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação,
Outros creem que vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Mas eu vou explicar para você o porquê que a igreja não vai, não pode nem deve ser arrebatada no meio da tribulação ou no final da tribulação. Vou te mostrar dentro da Bíblia que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, antes de iniciar o anticristo. A igreja não vai ver o anticristo na terra, mas somente aquelas pessoas que rejeitou Jesus, tá bom? Então Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo ilumine a sua mente, que o Espírito Santo te dê mais conhecimento bíblico ainda e que nós possamos crescer nesse conhecimento da graça de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, fica na paz e compartilhe com outras pessoas. Em nome de Jesus, compartilhe com seus pastores, né, para a gente estar aprofundando. Eu não estou aqui desafiando ninguém, desconcordando com o ensinamento de ninguém. Eu sei que tem muitos pastores que ensinam que a igreja passará a grande tribulação, eu respeito, mas vamos aprofundar, né? Nós podemos assim aprofundar na palavra e ver pelos contextos bíblicos, né, o que está na Bíblia de verdade e o que a gente coloca na nossa mente, tá bom? Deus abençoe vocês. O que eu estou falando aqui, meus irmãos, eu estou estudando muito, estudei, tem dias que eu estou estudando, né? Eu ia gravar um vídeo muito antes, mas eu falei, não, eu vou ter mais certeza, eu vou estudar mais, porque antes eu acreditava que a igreja ia ser arrebatada depois da grande tribulação, eu cria nisso, e questionava pessoas que falavam que era antes, mas isso me levou a aprofundar, a estudar mais, a mergulhar mais, e eu fui descobrindo os pontos, tá bom? Então você pode ter certeza que o que nós estamos aprendendo aqui, isso é bíblico, em nome de Jesus. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.